Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar nesta sexta-feira a liturgia diária antes da Epifania do Senhor. E a liturgia nos ensinará exatamente porque Deus se manifestou. Ele vai dizer que precisamos tomar cuidado para não sermos desencaminhados diante do tentador que quer levar-nos a cometer o pecado. E a palavra, através do apóstolo São João, vai dizer que aquele que peca não pertence a Deus, mas ao maligno que pecou desde o princípio. A doutrina da igreja nos ensina que o inimigo, por querer, por tentar se assemelhar a Deus, foi precipitado por causa do seu pecado de soberba, de orgulho. E diante desta precipitação, ele veio para tentar o homem e assim esse homem se afastasse de Deus. Então, desde o princípio da humanidade, ele já se colocou como tentador, tentando Adão e Eva na figura da serpente, até que eles consentissem na sedução da serpente e se desencaminhasse do caminho de Deus. Mas é importante nós refletirmos nessa epifania, nessa manifestação de Deus que se revela exatamente para isso, para resgatar o homem novamente. Por isso, a primeira leitura vai dizer que Jesus se manifestou para combater o inimigo com a sua sedução do pecado e nos dar a graça de nos tornarmos filhos de Deus. E nós sabemos como foi o combate de Jesus, combate árduo que levou a ele a lutar contra as tentações, a lutar contra aqueles que não queriam ver na verdade, aqueles que por mentira, seduzidos pelo inimigo, o condenou à morte. No entanto, Jesus, ao final de todas essas lutas, saiu vencedor, porque venceu a morte, consequentemente vencendo o inimigo, e ressuscitou glorioso para que nós pudéssemos receber dele a plenitude da vida, a vida em abundância. Por isso, o Evangelho nos convida a refletir, através da figura de São João Batista, o caminho, o itinerário para que nós não vivamos no pecado, mas caminhemos para ao encontro de Jesus Cristo, iniciando assim uma vida nova. Então, São João aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós nos aproximamos deste Cordeiro, nós conseguimos ter êxito e vitória contra toda a sedução do pecado. Mas, para que possamos caminhar com o Cordeiro de Deus, com Cristo, precisamos nos despojarmos de tudo como ele mesmo se despojou. Quando André vai ao encontro de Cristo, o Cordeiro, ele chama também Simão. E quando eles perguntam, onde moras? Ele responde, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm suas tocas e os pássaros seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isto é uma grande catequese para que nós possamos entender que
Para vencermos o pecado, é necessário renunciar a tudo e sermos dependentes unicamente de Deus, da sua providência. Quando assim nos tornarmos dependentes da providência de Deus, nós entenderemos que o nosso êxito, a nossa vitória estará garantida no momento que nós deixarmos que a riqueza de Deus seja a alegria da nossa vida, porque o inimigo usa da sedução do mundo, das riquezas do mundo, dos prazeres do mundo, para que nós abracemos o pecado e, consequentemente, com esse abraço, abraçamos a morte. Jesus quer nos dar vida, ele vai nos ensinar que a vida nós encontramos quando amamos a Deus e também amamos o nosso irmão. Porque se nós não amamos o nosso irmão, nós estamos permanecendo na morte. Ele quer nos dar vida no momento que ele abraça a proposta da humanidade, e na humanidade ele concede novamente a alegria da vida em plenitude, que só poderíamos encontrar em Jesus Cristo, doador da sua própria vida, para que nós tivéssemos hoje a vida em plenitude, vivida em Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.